O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade, havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa, mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Hoje, neste sábado, onde nós também temos, daqui a pouco sendo apresentado, mais na parte da tarde, aqui no Santuário Basílica, o Festival Internacional de Corais, junto com a família dos devotos que nos ajudam a manter esta casa, manter este canal de comunicação com vocês. Inclusive vejo que alguns estão vindo em caravana, chegaram por agora, sejam muito bem-vindos. Para que vocês que estão, às vezes até em outros estados, outros países, possam nos acompanhar, nutrir-se da palavra. Unidos àqueles que dia a dia conosco rezam, diretamente aqui da Casa de Clemência e Bondade, nós nos encontramos para a partilha da palavra. E todos chamados a sermos uma grande família na qual nós saibamos aonde está a nossa real e firme esperança. Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos juntos para fazermos com que o Evangelho chegue a mais pessoas e como a beleza de um canto, de uma música, ou como a beleza de uma paisagem, possamos abrir os nossos olhos pelas maravilhas que nosso Deus sempre nos proporciona. E claro, neste sábado, no qual nós estamos, neste dia que estamos, me intrigou muito enquanto me preparava para esta celebração, porque cada celebração, cada reflexão, ela não é tirada do vazio, ela precisa ser tirada do mergulho na palavra. Aonde no final, lá no versículo 9 do capítulo, no versículo 8 do capítulo 18 de Lucas, Jesus diz: eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. E ele fará justiça a quem? Àqueles que gritam justos e buscam a ele constantemente. Ele os fará justiça. Ele os atenderá. Ele os socorrerá com sua graça. Mas, esse mais é muito importante. O Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Mas, será que quando o Filho do Homem vier, ele ainda encontrará fé sobre a terra? Fé
é muito mais do que se falar que simplesmente acredita em Deus. Até porque, como já disse aqui, existem aqueles que matam dizendo que estão fazendo um gesto de fé. E não é. Existem aqueles que roubam, agridem, com extremos e que têm práticas de piedade comoventes. Mas lá no fundo, não tem a fé. A fé, diz São Paulo, é crer naquilo que não se vê. Eu traduziria assim: fé é ter a certeza de que quem precisa e de quem nós precisamos, sempre teremos o apoio e a companhia. Sempre teremos o apoio e a companhia. Saber que mesmo que eu não veja, Ele está aqui. Saber que ainda que eu não perceba o que existe de belo lá fora, lá do outro lado da montanha, depois dessa neblina que cobre todo o santuário, eu sei que nesta direção aqui, para onde eu estou apontando, está Sabará. Mais atrás está Belo Horizonte. Eu não vejo, mas eu sei que está ali. Mas isso não se relaciona a coisas ou lugares. Isso se relaciona ao seguinte: o Filho de Deus, o próprio Deus, Ele está aqui. E por isso eu não me sinto desamparado. E ainda que eu me sinta desamparado, existe uma coisa muito importante. A minha insistência de saber que por causa que Ele está comigo, ainda que eu não sinta, eu não deixo de falar com Ele. Ainda que às vezes esteja difícil, ainda que esteja pesado, eu não deixo de falar com Ele. Eu não deixo de me relacionar com Ele. E a imagem deste juiz numa cidade que atende a uma viúva só porque ele não queria ser agredido, ele não queria ser atingido, ele não queria ser importunado por aquela viúva que todos os dias pedia: atende a minha necessidade, atende a minha necessidade. Ele a atende por uma conveniência própria. E a pergunta de Jesus é justamente essa: se esse juiz é capaz de atender alguém por uma conveniência para ele, Deus que nos ama, e aí está o detalhe, se eu tenho fé no amor que Deus tem por mim, se eu sei que Ele me ama, ainda que um monte de coisas digam ao contrário, ainda que as pessoas digam ao contrário, se eu sei que Ele me ama, a minha oração não é para simplesmente conseguir o que eu quero, mas é para ter essa relação com Ele, dizendo: se alguém é capaz de atender ao pedido de outra pessoa por conveniência, Deus me escuta e me atende não pela conveniência, mas pelo amor e pelo carinho que Ele tem. E se ainda eu não conseguir aquilo que eu quero, não significa que o que eu quero seja o melhor para mim, que seja o momento. E um detalhe: eu não converso com alguém, e eu não falo com alguém, e eu não me relaciono com alguém que eu amo para conseguir o que eu quero, mas é porque eu amo. Uma historinha rápida, mas não é sem sentido. Quando eu era mais novo, que não faz muito tempo, os cabelos estão começando a ficar brancos aqui e também na barba, não é porque está faltando melanina. É porque eu tenho feito uns testes com uma tintura diferente. Natural.
É ou não é, Gorete? Igual o senhor, eu tenho certeza. O senhor usou uma coisa para poder ficar diferente, né? Um platinado, um cabelo diferente. Brincadeiras à parte. Quando, alguns anos atrás, mais novo, sempre menino tem aquela coisa, né? Criança tem aquela coisa. Vê um negócio diferente assim, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. O pai, que já é esperto, a mãe, que já é esperta, não fica preocupada em dar, principalmente quando não tem, né? Gostaria de dar. E eu sei de muita coisa que eu pedi a meus pais e eles gostariam de ter dado, mas não tinha. E qual o problema nisso? Não morri por causa disso. A gente esquece de algumas coisas, mas eu nunca me esqueço do quanto que me escutavam e do quanto que me percebiam. Eu nunca me esqueço que quando era necessário do auxílio ou da mão estendida, ainda que eu estivesse desapercebido, eles estavam lá. Agora aí a pergunta que é fundamental aqui. Eu podia não vê-los, mas eu tinha confiança de saber que eles estavam ali, eu sabia a quem recorrer. Nas devidas proporções, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e a fé em nosso Deus não é, me perdoem, não é por aquilo que a gente deseja conseguir. Porque isso é troca, não é fé. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo, em nosso Deus, é pela certeza. Eu sei que Ele me ama tanto, e ainda que eu ache que eu preciso de um monte de coisas, eu vou falar do que eu acho que eu preciso, mas o que eu mais preciso é da minha relação e da minha convivência com Ele, porque é ela que me dá forças. É ela que faz com que eu sinta segurança, mesmo diante da ameaça mais terrível. E nós entendemos isso muito bem quando olhamos para aquelas pessoas que a gente sabe que pode contar. Porque tem aqueles que a gente conta com dúvidas. Seja filho, seja amigo, seja irmão, seja pai, seja parentes. Tem aqueles que nós sabemos que a gente conta, mas com o pé atrás. Mas tem aqueles que, se a gente cair, estão ali. A pergunta de Jesus sobre a oração, ela tem todo o sentido porque a oração é um relacionamento e uma conversa com esse Deus. A nossa oração é só por causa do que a gente quer? Ou a gente percebe que essa oração é um relacionamento com aquele com quem a gente sempre pode contar? E que mesmo quando nós achamos que Ele não está conosco, Ele, depois de um tempo, nós olhamos para trás e falamos assim, só podia ser Ele. E a pergunta de Jesus tem todo sentido. Porque Ele olha para um monte de pessoas que estão andando atrás dEle, e a pergunta é muito simples. Todos estes que andam atrás de mim vão continuar comigo? Isso não só lá no passado, mas hoje. Todos aqueles que oram, falam e dizem, clamam e fazem tantas coisas, terão a perseverança de continuar com Ele nessa relação, mesmo quando não veem as suas vontades sendo atendidas? Porque se a minha fé só está ligada ao que eu quero, será que é realmente isso que Jesus, que ao longo dos evangelhos nos chamou a permanecer junto do nosso Pai, nos mostrou o caminho da verdadeira felicidade junto dele na eternidade? Foi isso que Ele nos propôs? Quando olhamos para o evangelho, onde Jesus diz, todo aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E aquele mesmo que diz, quem deixar casa, pai, mãe, irmão, irmã, campos, por causa de mim do evangelho, receberá 100 vezes mais.
vírgula, a parte que muita gente esquece ou que muita gente elimina, com dificuldades, com tribulações, com as adversidades da vida que não serão retiradas, mas que elas existem, vírgula. Ganharão 100 vezes mais com adversidades, com tribulações e no mundo, na realidade futura, a vida eterna. É por isso que nós seguimos a Ele ou simplesmente porque nós batemos a uma porta esperando que nos seja aberta e nos seja dado somente aquilo que queremos? E o que nós realmente queremos? As coisas, circunstâncias, ou nós queremos ser o homem e a mulher com a estatura que realmente Jesus Cristo nos chamou a ser? E esse homem e essa mulher, para ser e atingir essa estatura, ele precisa de uma força que não é simplesmente a de ter isso ou aquilo, mas a força de olhar para si e falar: eu preciso me reconstruir hoje de novo, eu preciso ser um homem novo de novo. Lembrando sim das maravilhas de nosso Deus. E quando nós olhamos para a primeira leitura, porque não é sem sentido, onde o livro da sabedoria olha para o Mar Vermelho e olha para a história do povo de Deus, que precisava de sabedoria para ver o seguinte: tudo que nós já passamos foi para que nós crescêssemos, e parece que em alguns casos nós estamos voltando a ter as mesmas práticas daquele povo que nem conhecia a Deus. Será que o Filho do Homem, será que nosso Deus encontrará a mesma proporção de pessoas que falam o seu nome, equivalente ao mesmo número daqueles que realmente têm fé, que não se relacionam e não contam com ele simplesmente para ter o que querem, mas para saberem: eu recorro e eu confio no Senhor, que está comigo a todo momento? Será que é o mesmo número? Será que nós estamos entre esse número? Ou a nossa relação com nosso Senhor Jesus Cristo se baseia simplesmente: eu preciso, eu quero, e para eu conseguir, eu faço? Quantas pessoas só olham para nosso Deus, mesmo aquelas que estão em bancos de muitas igrejas, só olham para Ele porque dele querem alguma coisa e não porque querem estar com Ele. Isso é muito diferente. Eu quero estar com meus pais o máximo que puder, mesmo quando eles não podem me dar muitas coisas. Eu quero estar com aqueles que eu amo. Eu quero estar com o meu Senhor e meu Deus. Não por aquilo que Ele me oferecerá ou por aquilo que eles me oferecem. Porque em alguns casos, a relação que nós temos com as pessoas que amamos não é pelo que elas nos dão, é pelo que elas significam na nossa história. Se não sabermos o significado de nosso Deus na nossa história, não sabermos o significado daqueles que nós amamos, nós só nos relacionaremos para ter o que queremos. E isso, infelizmente, não é amor, isso não é fé, isso é troca. E existe muita gente que está passando a vida como se estivesse dentro dos antigos topa tudo. Eu dou algo e levo algo. Eu compro o que alguém já usou e levo. Topa-se tudo para se ter o que se quer. Mas a gente sabe, com o tempo a gente descobre, isso não vale a pena. Confiantes em nosso Deus, no seu amor, na sua presença, no seu desejo de se relacionar conosco, de pé, apresentemos nossas preces.